Oi pessoas, eu Zinga aqui e hoje é dia de trazer mais algumas curiosidades sobre o nosso Brasil. Sabe quando a gente olha lá pra fora e percebe quantas coisas foram feitas pelos europeus, pelos americanos, pelos chineses, por todo mundo menos pelos brasileiros? Eu sei, chega a dar raiva que o Brasil nunca ganhou nenhum prêmio Nobel, mas hoje eu vim trazer motivos para você se orgulhar de ser brasileiro. Então se ajeita na poltrona, vem junto comigo porque hoje é dia de trazer muitas curiosidades, principalmente se você é ávido por descobrir coisas que ninguém sabe sobre o nosso querido Brasil, porque eu trago a vocês as maiores invenções brasileiras de todos os tempos. Bora lá! Você sabia que a primeira transmissão da voz humana por ondas de rádio foi feita por um padre gaúcho chamado Roberto Landel de Moura? Quer dizer, na verdade foi pelo italiano Guglielmo Marconi em 1896, que inclusive deu a ele um prêmio Nobel. Só que o gaúcho, ele foi a primeira pessoa a fazer uma demonstração pública disso em 1890, 6 anos antes. E sabe de onde vem todo o rolo de datas e pioneirismo de quem fez primeiro? O governo brasileiro, que não apoiou o rapaz naquela época e simplesmente deixou o projeto morrer. Só que em tese o padre foi o cara que inventou, sim, o telefone sem fio. Só que ninguém sabe disso, ou muitas pessoas nem querem saber. Outra coisa inventada em terras tupiniquins, fruto de discórdia de uns e de amor por outros, é a famosa urna eletrônica. Sim, o Brasil foi o primeiro país a usar uma urna eletrônica, porque foi ele que inventou e inclusive é um dos únicos que continua utilizando. Para você ter uma ideia, nem os Estados Unidos utilizam essas urnas porque dizem que elas não são seguras, mas segundo o pessoal que inventou elas são invioláveis. A invenção dessa preciosidade aconteceu em 1989 na cidade de Brusque por um cara chamado Carlos Prudêncio, mas só passou a ser utilizada a partir de 1996. E você sabia que a radiografia foi inventada por um brasileiro? Mais especificamente pelo médico Manuel de Abreu, que durante muito tempo pesquisou uma forma de tirar uma fotocópia dos órgãos humanos. Em 1936 ele teve seu primeiro resultado quando conseguiu tirar uma foto de um pulmão pela primeira vez. Por conta disso, doenças como a tuberculose se tornaram muito mais fáceis de serem diagnosticadas. Depois de ter feito isso, o cara batizou o negócio como Abreografia, em homenagem a ele mesmo. Em 1950 ele foi indicado ao Prêmio Nobel como o pioneiro da radiografia, mas não ganhou. E você lembra da Bina? Quem é da geração pré-smartphone vai lembrar dela com certeza. A Bina era um sistema de identificação de números telefônicos. Basicamente aquilo que mostra o nome da pessoa em vez de um número, que é excelente para identificar quem é que tá ligando. Enfim, você lembra do que eu tô falando? A Bina é invenção de um brasileiro chamado Nélio José Nicolai e significa, caso você não saiba, B identifica o número de A. Sim, significa isso. E agora chegou a hora do break. Break, que em inglês significa quebrar, intervalo, essas coisas. Você sabe do que eu tô falando. Você conhece o aplicativo Tradutor U? Se não fosse legal, eu nem estaria falando pra vocês. Olha só que legal. Você instala ele e cria um iconezinho que te permite traduzir qualquer coisa na tela para mais de 50 idiomas diferentes. E se você quiser aprender algo novo todo dia, ele ainda pode mandar uma palavra diferente todo santo dia na tela de bloqueio do seu celular. Dá para traduzir foto, dá para traduzir print, tem dicionário da Oxford. E você sabe o que é o mais legal de tudo? É que é de graça. Eu vou deixar o link na descrição para vocês irem lá, instalarem e depois vocês voltem aí e me digam o que vocês acharam. Não tem como não gostar. Mas não para por aí. Você lembra do Walkman? Aquele aparelhinho que a gente usava para ouvir música enquanto caminhava por aí, ficava descolado e tal, e todo mundo queria ter um? Enfim, o avô do iPod? Então, ele foi inventado por um alemão naturalizado brasileiro chamado Andreas Pavel em 1972 e naquela época foi batizado de Stereo Bell. Naquela época deu bastante briga sobre quem era o grande autor, o pioneiro de inventar o Walkman, a Sony dizendo que era ela, o alemão brasileiro ali dizendo que era ele, mas no fim das contas a justiça disse que a autoria da invenção era do Andreas Pavel, um brasileiro. Na verdade um alemão naturalizado brasileiro, mas é brasileiro. E você sabe a fotografia em si? Fotografia forte. Eu sei, você já deve ter ouvido muitas histórias de onde a fotografia veio, de onde nasceu, mas e se eu te dissesse que ela foi inventada no Brasil? Eu preciso dizer que a gente só sabe o que aconteceu no passado porque alguém escreveu sobre isso, e se alguém não escreveu, então isso nunca existiu. Lá em 1833, um francês que viveu muito tempo no Brasil chamado Antoine Florence utilizou uma chapa de vidro tratada quimicamente
que capturava a imagem e depois passava para o papel. Eu sei, é estranho, a gente sempre ouviu falar que a fotografia foi inventada em outro lugar, mas existe um livro chamado A Descoberta Isolada da Fotografia no Brasil, que fala sobre essa história. Vai saber, se a fotografia não foi inventada no Brasil, a gente não sabia disso. Seria legal, né? E se eu te dissesse que a máquina de escrever também foi inventada no Brasil? Eu sei, parece história de louco, mas o padre João Francisco de Azevedo teve uma ideia muito brilhante. Ele pegou um piano de 24 teclas e adaptou ele para que quando ele apertasse as teclas, as letras fossem impressas no papel. Ele utilizava o pedalzinho ali debaixo do piano para pular de linha. Olha só que inteligente. Parece bizarro, mas a máquina de escrever ela nasceu ali. Só que o problema é que o cara confiou a sua ideia num comerciante chamado George Napoleon, que disse que ia levar para os Estados Unidos e replicar por lá. E alguns anos depois, um outro americano chamado Christopher Sholes inventou uma coisa muito parecida por lá e começou a produzir em escala industrial e vender para todo mundo, e o brasileiro ninguém mais soube o que aconteceu com ele. Chega a dar raiva uma coisa dessa, não é? E lá no ano 2000, um engenheiro chamado Aron de Andrade, do Instituto de Cardiologia do Estado de São Paulo, inventou uma espécie de coração artificial para ser então utilizado nas pessoas que eram cardíacas. Basicamente, naquela época, era um motor ligado a um coração natural. Eu sei que o negócio pode parecer meio rústico, mas a verdade é que a maioria das invenções que a gente tem hoje começaram com uma ideia assim, sem pé nem cabeça, botar um motor no coração. E você sabe o balão? Aquele mesmo que leva as pessoas de um lado, do outro e é o meio de transporte aéreo mais antigo do mundo? Um cara chamado Bartolomeu de Gusmão foi a primeira pessoa que talvez tenha percebido que o ar quente ele era mais leve do que o ar frio, e com isso ele conseguiu inventar um meio de transporte que levitava com esse ar quente. Aí em 1709 ele inventou a famosa passarola e resolveu exibir ela para a corte portuguesa. E aí quando ele mostrou o negócio lá pro pessoal, a galera foi um delírio, mesmo que aquele negócio tenha subido só 4 metros de altura, mas já era bastante, né? Melhor do que zero. E apesar de nós brasileiros termos a maioria dos carros ainda com o câmbio manual, você sabia que o câmbio automático foi inventado aqui no Brasil? Os inventores eram José Braz Araripe e Fernando Lely Lemos, ambos eram engenheiros mecânicos que desenvolveram esse protótipo em 1932 e que depois foi vendido para General Motors. 6 anos depois, em 1938, a General Motors então lança seu primeiro carro hidramático. Mais uma invenção dos brasileiros. E você lembra daquela época que quando a gente queria conversar com uma pessoa tinha que caminhar muito tempo e ficar depois debaixo de um orelhão? Então, o orelhão foi uma invenção de Xuming Silveira, que é uma chinesa naturalizada brasileira. Eu sei, hoje em dia as pessoas podem não dar mais bola pra isso, virou basicamente peças de museu a céu aberto, mas vocês têm que entender que quando foi lançado isso era muito genial, porque as pessoas não precisavam mais se molhar quando elas queriam falar no telefone, lá no meio da rua. Isso foi utilizado em muitos países, principalmente da América Latina, como o Brasil e a Colômbia. Hoje é difícil ver um. Aí eu sei que você deve estar pensando, Zinga, você não vai falar da invenção do avião? Pois é, essa é uma das maiores incógnitas da história contemporânea. Foi o Santos Dumont, foi os irmãos Wright. Os Estados Unidos dizem uma coisa, o Brasil diz outra, mas a verdade é que os Estados Unidos sempre ganham, independentemente de qual seja a verdade. Você sabe disso. Mas a verdade é que em 1906, Alberto Santos Dumont, o brasileiro, ele decolou com o seu 14 bis por 220 metros em Paris. E essa foi a primeira vez na história da humanidade que se viu uma aeronave voando de forma autônoma por toda essa distância. Lá na Europa, o pessoal ainda diz que foi o Dumont que inventou o avião. Aliás, o avião que os irmãos Wright inventaram lá nos Estados Unidos foi impulsionado por uma catapulta, diferente do Santos Dumont, que fez um que era motorizado. Então, chupa Estados Unidos. Mas para não dar briga, tem uma coisa que é incontestável. A invenção do relógio de pulso foi feita por um brasileiro, e você sabe por quem? Alberto Santos Dumont. Disso ninguém tira o mérito dele. O cara queria cronometrar o tempo de voo dos seus aviões, mas naquela época tirar o relógio do bolso o tempo todo para ficar olhando, cronometrando e botando de volta era muito ruim, então ele resolveu encomendar um relógio que ficasse preso no pulso dele. Na verdade, quem inventou o relógio de pulso foi o cara que fez isso, mas ele foi o cara que idealizou de botar o relógio no pulso. E assim o relógio de pulso foi inventado e utilizamos ele até hoje.
E a nossa lista só aumenta. Você sabe o soro antiofídico, aquele para picada de cobra? Então, ele foi inventado por um brasileiro de renome internacional chamado Vital Brasil lá em 1903. E como se não bastasse, ele inventou o soro para picada de escorpião em 1908 e para picada de aranha em 1925. Então sim, você pode levar picada desses bichos ainda, graças a esse cara você não vai morrer. Mas por favor, não faça isso. E você sabia que a famosa escova progressiva é uma invenção dos subúrbios do Rio de Janeiro? Desde 1998 faz parte da vida de muitas mulheres, principalmente, e utiliza o formol para dar aquele resultado que é muito conhecido. E para você acreditar no que eu tô falando lá fora, a escova progressiva é chamada de Brazilian Hair Straightening ou Brazilian Blowout. Então tem o Brasil no meio porque foi inventado no Brasil. A depilação íntima é outra coisa que também foi inventada no Brasil, que lá fora é chamado de Brazilian Wax. E por último, antes falamos do orelhão, agora vamos falar do cartão telefônico. Lembra dele? Então, graças ao engenheiro Nelson Guilherme Bardini, nós não precisávamos mais utilizar aquelas fichas para quando a gente quisesse falar com alguém pelo telefone antigamente. Aqueles cartões eram feitos de PVC e tinham um circuito elétrico, foi inventado no Brasil, espalhou pelo mundo todo, mas no Brasil só virou moda em 1992, depois que todo mundo já tinha confiado no negócio, porque aparentemente ninguém acreditava que aquilo ia dar certo. Mas deu certo lá fora, depois voltou pro Brasil, um negócio que já nasceu aqui dentro. E essa foi a nossa lista das coisas que foram inventadas no Brasil. Eu duvido que você sabia de todas elas, talvez uma ou talvez outra. Mas uma coisa, depois de assistir todo esse vídeo, você pode tirar como conclusão. Que muitas coisas que foram inventadas no Brasil, elas não tiveram reconhecimento do governo, ou da população, ou de ninguém, e nunca a gente teve um grande investimento nessa área, por isso muitas coisas até hoje não são inventadas no Brasil, ou outras são até inventadas aqui, mas daí eles levam o cara que inventou lá pra fora, daí dizem que o troço foi inventado lá em outro país. Mas enfim, os brasileiros também fazem parte da história da humanidade. E se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e também de dar o joinha, que é muito importante pra mim. Comenta aqui embaixo outras coisas que eu esqueci de falar, porque com certeza existem milhares de outras invenções que eu não falei e que com certeza você vai saber. Tá bom, gente? Um beijo nas tetas de vocês com todo o respeito do mundo e até a próxima.